Aprenda a raciocinar de um modo mais inteligente. Nesse vídeo vamos falar sobre como a mente humana se utiliza de certas ferramentas para auxiliá-la no processo de raciocínio. Ferramentas que você até já usa, só que nunca percebeu isso. E por desconhecer o seu verdadeiro potencial, não as utiliza como deveria. Esse conteúdo é para quem quer aprender a usar a mente de um modo mais inteligente e ter melhores resultados. Vou te apresentar um conhecimento que pode mudar o seu modo de pensar, ou seja, mudar a sua vida. E não estou exagerando. Você saberia me dizer como a sua mente funciona? Não falo do ponto de vista neurocientífico. Me refiro ao processo que você utiliza para formular os pensamentos na sua cabeça. Como nós pensamos? A primeira coisa que temos que entender para responder a essa pergunta é uma coisa quase óbvia, mas que escapa a muitos. Raciocinar significa, basicamente, tomar decisões. A parte consciente do nosso cérebro praticamente só faz isso. Toma decisões e procura executá-las, algumas automáticas, quase imperceptíveis, como a famosa troca de marcha do carro. Outras de extrema importância segundo o nosso julgamento, claro. Tomadas de decisões que às vezes podem nos consumir por meses ou mais, tal é a importância que damos a elas. Do tipo sair do emprego ou não, se separar ou continuar casado. Nossa mente quase não para de tomar decisões, mesmo quando achamos que não estamos fazendo isso. É por essa razão que a televisão, o cinema, shows e coisas assim, de certa forma, são tão relaxantes. Nesses momentos, na maior parte do tempo, a mente não tem que decidir nada, só acompanhar o fluxo. Mas, em geral, nossa mente está sempre decidindo alguma coisa. Como quando estamos conversando com alguém. Estamos o tempo todo decidindo se vale a pena continuar a conversa ou dar uma desculpa e encerrar o assunto. Você sabe, a vida é um caminho cheio de bifurcações e encruzilhadas, onde a cada passo temos que decidir se vamos dar o outro ou não. Como nesse exato momento em que você está decidindo se vai continuar a assistir a esse vídeo. Você poderia estar pensando, esse assunto parece interessante, então você toma a decisão de continuar a assisti-lo. Mas pode ser que daqui a alguns segundos você veja algo que te desagrade e mude de ideia. Isso acontece porque a vida não é tão simples assim. A vida não é só escolher entre bom ou mal, preto ou branco, porque tanto o preto quanto o branco podem mudar de tom a qualquer momento. Nossa mente quase não para de tomar decisões porque vivemos tomando decisões em cima de decisões. Porque as coisas se transformam o tempo todo e nos adaptamos a elas, ou pelo menos tentamos. Bem, se nós já entendemos que raciocinar é basicamente tomar decisões, então o próximo degrau elementar é: como tomamos essas decisões? A mente humana se utiliza de certas ferramentas para isso. As principais são duas: o idioma e a matemática. Essas duas ferramentas não são o sistema operacional da mente, mas é através delas que você o utiliza. Simplificando, são essas duas ferramentas que te permitem usar sua capacidade intelectual. Primeira ferramenta: o idioma. Há um fato extraordinário relacionado a essa ferramenta que vale a pena ser mencionado neste ponto. Se você fizer uma pesquisa sobre a evolução humana, vai descobrir que há várias lacunas, mas há uma mais enigmática e mais crucial que todas as outras, que ainda não foi preenchida. Há um enigma na antropologia que nenhum antropólogo conseguiu decifrar até hoje. Há muitas teorias sobre o assunto, mas nenhuma definitiva. Já se falou até em intervenção extraterrestre. Porém, todo estudioso do tema sabe que este foi o momento crucial da evolução do homem. O momento exato
na evolução humana onde o homem adquiriu a capacidade de falar. Este momento foi tão extraordinário que, para você ter uma ideia da sua importância, estudos dos fósseis encontrados revelam que o cérebro dos nossos ancestrais tinha o tamanho e o desenvolvimento similar ao dos outros primatas do período. Depois deste evento, o cérebro humano aumentou seu tamanho e sua capacidade intelectual várias vezes em um curto período evolucionário. Este foi o momento que nos separou das outras espécies do planeta. E por que houve esse extraordinário desenvolvimento em um período tão curto de tempo? Porque o idioma, ou a linguagem, como preferir, é como se fosse um programa que nos permite alcançar, catalogar e lembrar muito mais memórias e experiências. Sem contar o fato de nos permitir se comunicar de modo organizado e muito mais eficaz com os outros membros da nossa espécie. Mas a comunicação é assunto para a próxima série de vídeos. Seja como for, a capacidade de organizar nossos pensamentos em palavras nos permitiu acessar e utilizar outras partes do nosso cérebro que até então eram pouco utilizadas e desse modo exigiu da mente um esforço muito maior e, por consequência, o cérebro, sendo mais exigido, se desenvolveu mais rapidamente. Agora o que nos interessa aqui propriamente é saber como a capacidade de falar nos auxilia em nossas tomadas de decisões, já que ainda não respondemos à pergunta: como tomamos nossas decisões? Bem, isso é muito simples. Nós nos utilizamos das palavras para raciocinar. Para tomarmos uma decisão, nós formulamos a questão em palavras em nossa mente para decidir o que faremos. Tenho de ir ao mercado fazer compras. Vou agora ou mais tarde? Como se pode ver, nossos pensamentos conscientes são organizados através das palavras. E são elas que nos permitem pensar como pensamos, porque nos possibilitam acessar mais facilmente nossas memórias e assim desenvolver raciocínios mais complexos. Preciso comprar no mercado sabonete, guardanapos, feijão, maionese e não posso esquecer de comprar arroz. Este simples raciocínio exige o uso da memória, mas para acessar a memória necessitamos das palavras. Para raciocinar de modo organizado, formulamos nossos pensamentos em palavras. Existem memórias que podem ser acessadas de outras formas? Sim. Existem as memórias emocionais. Imagens, sons, cheiros e o tato também nos permitem acessar memórias. Mas voltemos ao tema. Você vai reparar que quase todos os seus pensamentos conscientes são alicerçados em cima das palavras. Quando você pensa alguma coisa, você se utiliza essencialmente das palavras para isso. Por exemplo, quando você pensa no futuro, não é que você vê uma lousa na sua frente com a palavra futuro escrita nela. A noção de tempo é um conceito abstrato. E você só tomou conhecimento dele por outras pessoas que o explicaram através das palavras. E você o guardou na sua memória utilizando a palavra futuro. Se você já chegou até aqui e entendeu a importância do idioma no seu processo mental, então já pode avançar para o próximo passo elementar deste raciocínio. Uma vez que você se utiliza das palavras para pensar, quanto maior for o seu vocabulário, mais fluidos, complexos e precisos serão seus pensamentos. O contrário também é igualmente verdadeiro. Se o seu vocabulário for limitado, os seus pensamentos também o serão. Quer entender isso melhor? Você está desenvolvendo um pensamento. Em um dado momento você não lembra ou desconhece a palavra precisa para especificar determinado sentido ou ideia e a sua linha de raciocínio é comprometida. Você começa a dar voltas em círculos e quando vê a ideia te escapou. Mas o problema é que quando isso acontece, você não perde só a ideia em si. Você não percebe, mas você perde muito mais.
Ao interromper o raciocínio por culpa do seu vocabulário limitado, você perdeu também a oportunidade de continuar a exercitar seu cérebro e com isso criar novas conexões neurais que lhe possibilitariam, em exercícios futuros, ir muito mais além no seu pensamento. Agora que você entendeu como as palavras auxiliam no seu processo mental, pode perceber como é imprescindível aumentar seu vocabulário para o maior desenvolvimento do seu raciocínio. Há muito mais a ser falado sobre essa ferramenta, só que isso fica para um outro momento. Mas eu vou lhe dar um bônus agora. Para aumentar o seu vocabulário, não basta somente ir ao dicionário. A melhor forma de aumentá-lo é a leitura, onde você descobre palavras novas em vários contextos diferentes, te ajudando a compreendê-las, memorizá-las e, o mais importante, incorporá-las ao seu vocabulário pessoal muito mais facilmente. Espero que esse vídeo lhe tenha sido útil. No próximo continuaremos o assunto falando da segunda ferramenta que nós utilizamos para pensar, a matemática. Eu sou Luciano Alves e esse é o canal Versos Controversos. Até a próxima.